Oi, gente, tudo bom? É, Deixa eu só convidar o doutor Maurício. Vocês sabem que hoje a gente vai falar sobre o coronavírus em relação às gestantes e às mães amamentando. É um tema super importante, então, primeiro, se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês, a gente vai ter o maior prazer em responder. O doutor Maurício, que é o super especialista no assunto. E lembrando a todos vocês que essa é uma iniciativa da Comportalmente para passar informações de qualidade para as pessoas, porque o que a gente tem visto é muita informação, mas informações não necessariamente elas são, enfim, fidedignas, né? Então a gente convidou grandes profissionais da área da saúde para virem falar sobre temas específicos. Então hoje a gente tem o Dr. Maurício, amanhã a gente vai ter a doutora Mary Lúcia, que é psiquiatra da infância e adolescência, e vai falar também sobre como é que ficam os atendimentos e o que ela tem observado em relação às crianças, adolescentes, o que está acontecendo com esse coronavírus. Estou só tentando chamar aqui o doutor Maurício, mas acho que ele não entrou ainda. Então, enfim, amanhã a live vai ser às 19 horas, fiquem atentos nessa hora. E, enfim, vamos aguardar um pouquinho ele aqui. E muito obrigado, Martins Galvão, sim, a iniciativa a gente está fazendo para realmente ajudar as pessoas. Além disso, está fazendo outras iniciativas porque a gente entende que esse é o momento em que a gente precisa realmente ajudar da forma que a gente pode. Acho que todo mundo deve ajudar da forma que a gente pode. Então, além dessas lives que estão acontecendo, a gente está junto fazendo uma nova iniciativa de fazer plantões psicológicos com nossos alunos, que são incríveis, para atenderem a população. Então, mais uma campanha nossa aí, certo? Lembrando que essa live ela fica disponível 24 horas depois do fim dela, então quem puder divulgar, passar para amigos, colegas, para quem entende que esse tema pode ser pertinente, fiquem à vontade, vai ser muito bom para a gente também. Deixa eu ver se ele entrou. Ainda não. Ainda não, então vocês vão ter que se contentar comigo falando ainda. Certo? E como estão todos em relação a esse momento? Todos dentro de casa, se cuidando, evitando sair. É muito importante que todos façam isso. Deixa eu ver se ele respondeu alguma coisa. Não, ainda não, estamos aguardando aqui. Sim, e bom, falando um pouquinho mais das lives, na semana que vem eu consegui 2 coordenadores aqui de São Paulo, de escolas bem grandes aqui, são elas o Vértice e o SEB, e o coordenador de uma delas vai falar sobre a educação infantil primária, como é que vai ficar a escola, sistema de avaliações, trabalhos, etc. E vão dar dicas para os pais também sobre como auxiliar nesse momento, que as crianças ficam em casa. E na sexta-feira, se não me engano, vai falar o coordenador sobre ensino médio, sobre como fica Enem, vestibular e as outras coisas que são super importantes. Para quem está no terceiro colegial, eu imagino que vai ser um momento de bastante ansiedade por não saber o que vai ter, será que vai ter vestibular, não vai. Então ele vai vir na sexta, se não me engano, para responder essas questões. E vocês fiquem à vontade também para mandar outras perguntas que a gente propõe para eles, para que eles respondam na data. Então é sempre importante. As perguntas de vocês é que acabam norteando as lives que a gente vai fazer e as perguntas que a gente vai fazer para esses profissionais. Então eles vêm para adicionar as dúvidas de vocês. Então tem que estar aqui o Dr. Maurício de novo. Nada, doutor Maurício ainda não. Ele acabou de avisar que está entrando, gente. Questão de contem, doutor Maurício entrou, agora vou convidá-lo. Questão de 10 segundos, vocês não vão saber aguentar muito mais. Ele vai, agora vamos deixar com a voz do profissional mesmo, que tem muito mais coisa. Então pronto, mandei o convite. Pronto, doutor Maurício, muito obrigado. Tudo bom? Ei, tudo bem? Boa noite. Tudo bem também. Enfim, estava falando que para o pessoal sobre a sua vinda, para eles mandarem já algumas perguntas que eles possam ter ao decorrer da live, falar que a gente selecionou perguntas que você tem tido bastante nesse momento de coronavírus.
Mas vou deixar para Sim, você a fala aí. oportunidade para se apresentar um pouquinho, contar quem é você, para eles conhecerem melhor também. Que eu acho que fiquei aqui uns minutos Então, eles já não estão me aguentando mais. boa noite, obrigado aí ao Miguel e a Comportalmente pela oportunidade. Então, só comunicar que a gente está em cidades diferentes, né? O Miguel está lá em São Paulo, eu estou aqui em Cuiabá, então tem um fuso horáriozinho aí de 1 hora de diferença. Às vezes vai ter gente que vai se atrapalhar um pouco aí no horário. Sim, Mas sou médico ginecologista, me formei pela Universidade Federal de Pernambuco, fiz residência também lá em Pernambuco, especialização em mastologia. E no meio dessa grande gama de informações que a gente está tendo aí sobre coronavírus, aparecem muitas fake news e vamos procurar esclarecer hoje algumas questões, algumas dúvidas mais frequentes aí das pacientes. certo. Então, primeiro, doutor Maurício, muito obrigado por estar aqui hoje. Tenho certeza que as suas informações serão de grande valia para muita gente. E como eu disse, a live fica 24 horas disponível, vocês podem depois repassar para pessoas que não consigam assistir agora, mas sejam mães, gestantes ou outras pessoas que vocês entendam que podem se beneficiar com essas informações. A primeira pergunta, Maurício, que a gente conversou um pouquinho, que a gente tem visto que tem sido bastante comum, é se as gestantes elas são, nesse momento, uma população de risco. Então, especificamente para o coronavírus, as gestantes não são um grupo de risco, tá? Uhum. Mas por conta da própria questão da gravidez, toda gestante é considerada um paciente que não está com seu sistema imunológico funcionando em plena atividade, não, mas não é considerado assim um paciente imunodeprimido. Mas Tá, pela própria condição da gravidez, a gente tem que tomar mais cuidado, né? Agora, especificamente para o coronavírus, não tem nenhum estudo ainda que mostrou que essas pacientes vão se infectar mais e quando elas se infectam, elas vão desenvolver as formas mais graves da doença, tá? entendi. Tá tudo Uhum. dentro da grande maioria dos pacientes que não vão apresentar sintomas ou quando apresentarem sintomas vai ser uma paciente que vai ter uma oligossintomático, né, que a gente chama. Uhum. O que que exatamente é o oligossintomático? Que tem menos sintomas, entendeu? Aham, Ou sim. assintomáticos, tá? Tá. Então os cuidados são basicamente os mesmos. Ficar em casa, evitar sair ao máximo, se expor. Cuidados são basicamente os mesmos. E a principal arminha que a gente tem tá aqui, ó, mãozinha. Se Lavar a lavar as mão sempre, né? E ter a se... etiqueta na hora de espirrar, se manter afastado, né? Dos outros, aquele Uhum. contato mais próximo que a gente gosta, de beijo, de aperto de mão, de abraço. Então, nesse período aí, a gente vai ter que se abster disso. É um grande desafio para os brasileiros, né? Que eu acho que é o povo mais caloroso que existe. Pois é, eu acho que não é só para o brasileiro, para o latino em si, que gosta desse Sim, contato mais próximo, né? sim, tem toda a razão. Vai ser um bom desafio. Acho que para os europeus, alemães, deve ser muito mais fácil do que sendo para a gente. Com certeza, concordo com você. E Maurício, mas por mais que elas sejam assintomáticas ou aligossintomáticas, é isso? Oligossintomáticas, né, que a gente chama. Mas Oligossintomáticas. não precisa usar muito esse termo aí, não, né? Não deveria Sim, nem ter sim. usado. É, Mas os- elas os- podem passar para o bebê? Então, a questão é o seguinte: durante a gravidez, durante a gestação, tá? Não tem nenhum estudo ainda que confirmou realmente isso. Saíram 2 estudos, um primeiro com 9 mulheres, em que 6 estavam infectadas, 3 não estavam, fizeram o acompanhamento, os nenéns nasceram e não foi detectado o vírus nos bebês. Saiu um outro estudo agora no dia 26 que foram acompanhadas 33 mulheres, todas com confirmado com Covid-19, e apenas 3 bebês foram confirmados também com infecção. Então, houve uma infecção que a gente chama de vertical, né? Da mãe Tá. para o bebê, tá? Mas, assim, Entendi. isso num universo muito grande, numa gama de mais de 40 mil pacientes. Então, assim, Entendi. a gente precisa de mais estudos para poder realmente confirmar isso, tá? Entendi. Um número muito Tá. pequeno de pacientes que foram avaliadas. Tá. Ahn,
E em relação à amamentação, o vírus pode passar da mãe para o filho na amamentação? Se a mãe tiver com o vírus, o que que ela deve fazer em relação à Então, amamentação? o vírus, na verdade, ele não foi detectado nem em sangue de cordão umbilical, nem em líquido amniótico, Uhum. nem no leite materno. Então, a Sim. Sociedade Brasileira de Pediatria não contraindica a amamentação de mães que são positivas para o Covid-19. A amamentação pode Uhum. ser feita e a mãe vai ter que tomar todos aqueles cuidados, né? Usar Sim. máscara, é, lavar bastante as mãos, né? Antes de poder manipular a criança e tudo. Mas se mesmo assim a mãe tiver reticente ou tiver com medo de passar doença para o bebê, ela estando positiva durante esse período da amamentação, ela pode fazer a ordenha do leite, né, e oferecer esse leite para a criança sem a criança ter o contato de pele a pele com a mãe, né? Sim. Seria um artifício que a gente poderia usar para isso daí. Agora, Entendi. particularmente, eu ainda não conheci nenhuma mãe que seja positiva e que teve que passar ainda por esse problema de escolher se vai amamentar ou não vai amamentar. A única paciente que eu tive contato já que teve Covid é uma grávida que está com 31 semanas. Ela está internada, Tá. mas ela não precisou de ventilação assistida até o momento. Entendi. Tá. Teve uma pergunta aqui, Maurício, eu vou ler ela rapidinho, que é Sim. o que que uma mãe deve fazer? Antecipar o parto ou esperar que ele seja natural? Não, não tem necessidade de antecipar parto por conta da, da doença, tá? Tá. A resolução do parto continua com os mesmos critérios, tá? Uhum. Então, assim, a gravidez normal é de 37 até 42 semanas. A maioria das pacientes vão entrar em trabalho de parto espontaneamente até 40 semanas. Então, pode Tá. esperar normalmente, não tem problema. Se entrar em trabalho de parto também não tem nenhuma contraindicação mesmo de se tentar o parto normal, mesmo em mães que são positivas para o Covid-19. A Uhum. Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que é a FEBRASGO, já publicou e a maioria dos médicos também já está sabendo como é que deve se comportar, quais são os cuidados que tem que ter no momento de um parto, é, Tá. de uma mãe que esteja contaminada e partos que estão ocorrendo nesse momento dessa pandemia que a gente está vivendo. Tá? Entendi. Então, Tá. tem as próprias indicações clínicas do parto, a gente tem que respeitar e também levar em consideração o próprio desejo dessa mãe, né? Que tipo de parto que ela deseja. Sim. Agora me ocorreu uma dúvida, Maurício. Você acha que pela pandemia pode prejudicar os hospitais em termos de parto para quem for ter filho? Ou não? Até o momento a gente não teve esse problema, né? O medo que se tem não é só por conta do parto, são por conta das outras doenças que existem também, Sim. né? Então, assim, a gente tem que continuar trabalhando nisso, da gente não infectar todo mundo ao mesmo tempo. A gente tem que manter essa certa cautela que a gente está tendo agora no momento, né? Com Acredito certeza. que a gente não está tendo isolamento social, que ninguém está proibido de sair na rua, as pessoas estão saindo, os serviços aí estão funcionando, a grande maioria, quem não pode parar, está funcionando. Então, assim, a gente está tendo mais, nesse momento, um isolamento social, que Sim. realmente é necessário. Agora, sim, especificamente para será que eu vou ter vaga para ter meu bebê naquele momento por conta dessa doença? Esse daí é o medo de todo mundo que tem qualquer tipo de De criança, doença. sim. Está tendo medo Sim. também, né? Da gente ter Entendi. essa superlotação e esgotamento dos serviços de saúde. Sim. Mas por enquanto isso não está acontecendo. Não, por enquanto isso não está acontecendo. As maternidades estão funcionando normalmente, tá? Ótimo. E paciente que tem sintomas respiratórios, que são os principais sintomas da doença, vamos bater mais uma vez nessa tecla. Uhum. Tosse seca, e às vezes essa tosse pode até progredir com uma tosse com catarro, certo? Uhum. Febre, dor de cabeça, alguns pacientes estão também apresentando dor abdominal, tá? Tá. E uma pequena quantidade de pacientes também com alguns sintomas agora que já apareceram alguns trabalhos que mostram também alterações de pele, aquele rastro cutâneo que tem algumas viroses por aí.
e também a anosmia, né? Que diminui a sensação do gosto e perde também a capacidade de sentir o cheiro das coisas, né? Entendi. Entendi. Então, Certo. basicamente é isso, né? Que a gente tem que ter em mente, né? Esses sintomas e ter dificuldade respiratória, a grávida por si só, né? Quando ela já está mais no terceiro trimestre, a barriga já está maior, não consegue expandir completamente o tórax. Então, tem algumas grávidas que já têm, nesse período, uma determinada falta de ar. Mas também não Entendi. vamos ficar em pânico e achar que qualquer falta de ar, se não está acompanhada desses outros sintomas, com certeza não vai ser Covid. Sim. Sim, então é mais uma associação entre os sintomas, não um sintoma isolado. Não, não é um sintoma Sim, isolado. tá. E me fala uma coisa, Maurício. Em relação à fertilidade, tem alguma alteração na fertilidade? Pode levar à infertilidade? Então, com relação à fertilidade, não tem nenhum trabalho que mostrou que o Covid vai ter alguma alteração na infertilidade, tá? Da mulher. Certo. Na fertilidade Tá. masculina, já tem algum trabalho aí que mostrou que pode haver uma diminuição da fertilidade masculina em pacientes que foram curados da doença. Mas são necessários Uhum. mais estudos realmente para se chegar a essa conclusão. Aí você falou isso, eu Certo. lembrei de outra coisa. O pessoal aí que está querendo engravidar nesse momento, e aí, será que é um momento adequado de engravidar? Isso é uma questão Sim. muito particular, porque até o momento também não tem nada assim na literatura, até por ser uma doença ainda muito recente, a gente não sabe se ela tem alguma alteração quando o neném está se formando, naquele período da embriogênese, se vai ter Uhum. alguma repercussão lá na frente nesse conceito, como Sim. aconteceu com algumas outras viroses, né? Principalmente aí a Zika, mais ou menos uns 4, 5 anos atrás. Então, a gente não tem resposta para isso. Então, não Sim. dá também para a gente sair dizendo para as pessoas, não vão engravidar agora e tudo. A gente não tem literatura, não tem respaldo médico para dizer isso. O que eu estou sabendo até o Sim. momento é que a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana orientou os médicos que fazem fertilização até o dia 20 desse mês não começar nenhum processo de fertilização. Mas pode continuar fazendo a Tá. captura de óvulos sem nenhum problema. Tá. Mais por causa dessa questão de que não tem informação suficiente para Porque a gente não determinar tem se literatura tem risco ou não. suficiente, né? Na verdade, a Uhum. grande maioria das informações que a gente tem sobre esse ciclo gravídico aí, esse ciclo puerperal de amamentação, Uhum. a gente está fazendo está trazendo informações que a gente tem de outras viroses que são parecidas com essa e a gente está tomando esses cuidados. Porque a gente tem Sim. pouquíssima coisa ainda na literatura sobre a doença, né? Uhum. Sim. Chegou uma pergunta, Maurício, deixa eu ver se eu entendo ela aqui. Como fica o pré-natal com a suspensão dos atendimentos e exames? Ela colocou o S, mas eu imagino que seja SUS, por exemplo. Então, a gente está tendo esse problema, né? Vale afirmar que a ANS não proibiu o consultório de funcionar, como tem muita gente pensando. Então, assim, isso daí é uma questão também muito particular de cada local. Tem determinadas Uhum. clínicas que não tem um espaço muito adequado para ficar muita gente na recepção. Então, vai criar aglomeração. São vários médicos atendendo, é uma recepção só. Com relação ao pré-natal, ela tem que continuar o pré-natal. Uma boa prática que a maioria Tá. dos médicos obstetras tem é passar o seu número de telefone para as pacientes. Então, a paciente tem como contactar esse médico. Então, a grande maioria Uhum. das pacientes, por exemplo, as minhas pacientes, elas conseguem me contactar numa boa. E a gente, nesse período agora, o Conselho Federal de Medicina liberou para a gente poder estar fazendo teleconsulta e teleorientações para a gente poder suprir essa deficiência aí nesse momento, tá? Uhum. Agora, no Sistema Sim. Único de Saúde, as unidades básicas continuam funcionando normalmente, tá? Inclusive para Tá. pré-natal. Eu tô Então, vendo que uma a dica pessoa... excelente. Oi, Oi? desculpa. Sim, pode Não, sim, falar. uma dica importante é que,
as futuras mães peguem o telefone dos médicos, porque, enfim, já é um momento que por si só gera Eu muita acho, eu ansiedade. acho eu acho que sim, que às vezes a pessoa liga e pergunta uma dúvida que às vezes para você é uma Uhum, coisa corriqueira, é uma bobagem, mas para a pessoa que está grávida não é. E você às vezes pode responder aquilo ali e já resolver um grande transtorno que seria ela se deslocar de casa, vai para emergência, sem ter realmente uma necessidade, sim, sim. né? E acaba se colocando em risco e colocando outras pessoas em risco, né, de contrair o Isso, coronavírus. isso daí. Porque o problema não é só você pegar, o problema é você levar e transmitir para outra pessoa, né? Sim, sim. Outra pergunta, Maurício, é quais dicas você daria sobre o trabalho no parto? Quais são os cuidados que devem acontecer nesse processo? Então, o trabalho de parto, na verdade, vai depender, assim, a via de parto, a via de escolha de parto vai depender basicamente das indicações da paciente, tá? E Uhum, também do que ela está pretendendo para a vida dela, o que, que ela quer, se ela quer um parto vaginal, se ela quer um parto cesáreo. uhum, As indicações são essas. Agora, de pacientes que estão com sintomas respiratórios, vai depender também do quadro geral dela. É claro, tá. claro que é um paciente que já está meio dispneica e tudo, não é recomendável, né, com falta de ar, não é recomendável ela entrar em trabalho de parto e ela prosseguir com aquilo. Às vezes ela vai ficar tão exausta que ela não vai conseguir, ou então vai descompensar mais ainda já esse grau de insuficiência respiratória que ela tem, né? Entendi. Mas, assim, Uhum, no momento, não temos contraindicação de parto normal por conta da doença, tá? Não uhum, tem outra coisa que se fala muito, já teve alguns pacientes querendo. Não tem indicação de adiantar data de interrupção de gravidez, pacientes que querem cesarianas eletivas. Então, não tem isso, não existe isso. Gravidez tem seu tempo, o feto vai ficar maduro naquele momento, então tem um momento correto para a gente interromper a gravidez, tá? sim. Em relação ao parto, mantém também Com a relação ao programação. parto, a grande novidade que se tem agora é o seguinte: diminuir ao máximo o número de acompanhantes. Então, geralmente, assim, Hum, as pacientes que têm parto normal, nos locais que tem o chamado parto adequado, né, que algumas pessoas chamam de parto humanizado, que tem um local que é todo preparado para a mulher ter o parto, quarto com banheira e tudo. uhum, Então, assim, não está recomendado a gente ter banho de imersão em pacientes que são positivas e pacientes que não são positivas, reduzir ao máximo o número de acompanhantes. Então, o paciente só está entendi. podendo ir ao hospital e os hospitais estão bastante firmes nessa posição de ter só uma acompanhante. Então, tem acompanhante, paciente que está tendo que escolher, vou ter que levar, quem é que vai ficar comigo? Vai ficar meu marido ou vai ficar a doula? Então, Uhum, infelizmente, nesse momento, ela vai ter que escolher. Né? Vai ser hum, uma escolha também muito pessoal dela, né? Quem é que ela vai ter que escolher. sim. Nossa, que escolha difícil, doutor Maurício. Pois é, mas quase a Putz. escolha de Sofia, mas ela vai ter que passar. Porque esse momento que a gente está passando agora não vai ser momento fácil, né? Então, Sim, a gente vai ter que tomar determinadas escolhas em algum momento. sim. E eu acho que o pior é que para a maioria das pessoas é a falta de previsibilidade, né? Até quando que vai esse momento? Enfim, Então, ninguém tem essa resposta, né? Que sim. eu acho que como o país da gente é um país muito grande, é um país continental, um país muito miscigenado, o número de casos não vão se comportar, não vai ter não vai ser assim, a mesma curva que a gente vai ter em Rio, em São Paulo, não vai ser a mesma curva, por exemplo, que a gente vai ter aqui. Então, assim, os Com casos certeza. começaram inicialmente nas cidades do litoral. Então, as cidades que estão mais no interior, vai ser outra curva completamente diferente, né? Então, são vários Brasis dentro de um só. Então, eu acredito que a doença vai começar a se comportar também assim, né? É uma opinião pessoal. Mas temos que Sim, aguardar para saber realmente como é que vai se desenvolver. sim. E Maurício, a Amanda fez a pergunta: os exames de USG de acompanhamento devem continuar sendo feitos Ah, normalmente? tá. Sim, normalmente. Então, assim, Tá. pré-natal não é para parar. Pré-natal continua. Uhum. Pré-natal só acaba depois que o neném nasce.
Então, os Tá. seus exames de pré-natal, de rotina, exame de ultrassonografia, tem que continuar sendo feitos normalmente. A maioria das clínicas de imagem que fazem ultrassonografia, que fazem tomografia, ressonância e os laboratórios de bioquímica, eles estão funcionando normalmente, né? Porque Uhum. são considerados serviços essenciais. Então, esses serviços aí não pararam. Até porque se esses serviços também pararem, imagina o caos que a gente vai ter de saúde. Sim, Não sim, pode não pode parar. parar. Então, não lembro o nome da pessoa que perguntou aí, Amanda, pode continuar fazendo os Amanda, seus exames normalmente, tá? sim, por Pré-natal, favor, né? Diga de normal, não vai passagem. parar o pré-natal por conta disso, tá? Sim. Ô Maurício, ninguém perguntou, mas eu fiquei curioso. Que dicas que você daria para os pais, para eles manterem proximidade com a mãe e com o filho recém-nascido? Ou se o pai sai, por exemplo, faz um trabalho essencial como quem trabalha num laboratório de exames, você Então, indicaria um afastamento? esse daí é um problema que todo mundo está vivendo, né? Que então, assim, que a Uhum. gente tem que ter esse distanciamento. Tem que se ter uma rotina. Quando chegar em casa, tem que ter aquela rotina de desinfecção que eu chamo, né? Sim. Então, quem trabalha em serviços de saúde, que tem uma chance maior de ter contato com esses doentes, realmente tem que ter um cuidado maior. Então, a orientação que eu daria era o seguinte: deixa o sapatinho fora, entra Uhum. descalço, já entra ali pela área de serviço, tira sua roupinha, já bota dentro da máquina para lavar. Quem tem máquina, que não tiver, bota dentro de um balde para poder lavar a roupa, tá? Sim. Passa álcool nas mãos, desinfecta com álcool 70 o seu celular, já toma um banho, lava o cabelo, e aí só aí você pode conviver com os outros de casa. Ótimo. São os É cuidados sério. básicos para a população em geral, né? São os cuidados básicos para a população geral. Tá? Essa é a Certo. dica. Aí você perguntou de casal, né? Aí é o Sim. grande problema. O casal que mora na mesma casa, já teve gente que perguntou, e aí? Como é que a gente vai fazer? A gente pode ter relação sexual? A gente não pode ter relação sexual? Eu acho que isso Sim, daí boa também pergunta. é uma coisa muito pessoal, porque assim, não tem nada provado que na relação sexual você vai se infectar, vai ser transmitido pelo esperma nem nada, mas a relação sexual Tá. envolve beijo, envolve carinho, envolve abraço. Ninguém vai ter relação sexual de costas um para o outro, e mesmo que esteja de costas, a chance de você estar respirando a gotícula do outro é muito grande. Então vai ser uma decisão também de cada casal, né? Se Sim. se eles vão chegar à conclusão de que se você pegar, eu também vou pegar, vai ser assim, e a gente vai continuar. Ou então, se é casal que tem aí, que mora em casa separada, era melhor cada um já vive em casa separada, cada um fica na sua casa. Ou às vezes um que Tá. viajar e não fica o tempo todo em casa. Então vai ser assim, uma questão muito delicada do casal conversar e chegar a essa conclusão. O que eles vão fazer? Sim. Né? É, fica até pensando como um leigo, mas Uhum. se o casal já mora junto, já se beija, acho que a relação sexual, não sei se aumenta o risco, Pois né? Porque o é. casal tá se exposto já. Mas tem gente que está preocupada com isso também, né? Então, vamos Sim, responder. claro, tem toda Fica a aí, razão. fica aí a critério de cada um isso, né? Dessa proximidade maior dessas duas pessoas. Sim. Chegou mais uma pergunta, doutor Maurício, da Camila. No quarto da maternidade, as visitas estão sendo restritas ou restringidas? Também as visitas estão restritas, né? Não só no quarto da maternidade, tá? Qualquer Tá, visita para paciente que está em regime hospitalar, tá? Então, entendi. especificamente para maternidade, só está podendo um acompanhante e visitas restritas, tá? A grande maioria das maternidades estão se comportando dessa forma, dessa maneira, tá? Agora, uma opinião Uhum. pessoal minha, convenhamos que na hora que a mulher tem o neném, aquele 1, 2 dias que ela está na maternidade, eu acho que não é o momento mais adequado de você fazer uma visita, né? Para a mulher, a maioria Sim. delas não gosta, tá? Isso geral, mesmo sem Isso coronavírus. geral, mesmo sem coronavírus, a maioria não Ótima gosta, dica. Eu vou me lembrar tá? disso. Quando alguma amiga minha tiver filho, eu vou ficar 2 dias, 48 horas. Essa É é melhor, o é tempo? melhor. Tá É bom. melhor. E se for na casa da pessoa, depois, assim, nessa época de corona não, mas se for na casa da pessoa depois,
É visitinha mesmo de médico, assim, oi, oi, tudo bem, não é para sentar, ficar a tarde inteira batendo papo, que a mãe nem tempo para isso ela tem, coitada. Sei, eu sei porque minha sócia teve filho recentemente, fica mais difícil. Até mesmo com boa vontade, não tem muito, né? Não Porque dá, não dá é certo. uma exaustão total. Primeiro a insônia, que eu descobri que as mães dormem 3 horas por noite picado, é uma soma de 3 horas total, e não comem direito, enfim, é Isso, uma exaustão completa. é isso aí. Ó, todas as mulheres que estão acompanhando a gente estão concordando 100% com a sua dica, eu acho que é realmente Eu uma dica sei que elas valiosa. concordam. Eu, eu já vi muito isso. Sim, sim. Legal. Bom, Marisa, a gente falou tudo. Tem mais algum ponto que você gostaria de falar, que você acha importante, que você tem Então, escutado? deixa eu olhar aqui, eu anotei aqui algumas coisas. Eu acho que a gente E, basicamente falou dos principais pontos, né? certo. Só um E parênteses, se alguém tiver perguntas, agora é a hora. Esse é o momento certo. isso, eu acho que a gente falou dos principais pontos, Uhum. e as principais dúvidas, os principais medos que as pessoas estão agora no momento, que é esse mesmo. E aproveitar para reforçar novamente, tá? Uhum. É o importante. O mais importante está aqui, certo? É mãozinha, é lavar a mão o tempo todo, tá? Mais do que você já lavava às vezes. É evitar esse contato próximo, evitar pegar na mão dos outros, tá? Então, ter aquela etiqueta na hora de espirrar, de tossir, se estiver em algum local, certo? O principal é isso agora nesse momento, tá? Tá, E ótimo. respeitar as orientações, tá, do nosso Ministério da Saúde. Concordo. Essa é uma boa dica, na verdade. Perfeito. Então, tem mais Bom, alguma turma, pergunta aí, mais alguma dúvida da galera que está aí online? deixa eu ver se eu perdi, mas eu acho que não. Eu acho que eu fui fazendo elas conforme elas iam aparecendo. Sim, sim, todas elas foram feitas, doutor Maurício. Então, beleza. Tá bom? Doutor Maurício, Tudo muito bem. obrigado pela sua participação nessa live, por trazer informações de qualidade. Então, obrigado também, Miguel, pela oportunidade aí, Sim, o que tá? eu tenho visto é isso, assim, é muita informação e pouca veracidade, por isso que eu escolhi profissionais com muito carinho que viessem trazer informações realmente que a gente tenha certeza que passam por um crivo muito bom. Então, tá bom. Então, boa noite aí para vocês, então, tá? E obrigado pela Boa noite, oportunidade gente. mais uma vez, tá? E Boa para vocês que noite. participaram também, muitíssimo obrigado, viu? Até amanhã, que amanhã tem às 19 horas a live com a psiquiatra Mary Lúcia. Participem. Tá? Então, tchau, tchau. Tchau, tchau.